interceder a Deus pela nossa irmã agora. Pedimos, Senhor, a Tua graça e o Teu poder sobre a minha irmã, Senhor, que vai pregar a palavra nesta noite para nós. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre ela, Senhor. Capacita ela, Senhor. Coloca a palavra na boca dela, Senhor. A palavra que precisamos ouvir nesta noite, que o Senhor possa colocar agora na boca da minha irmã, Senhor. Capacita ela, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito sobre ela, Senhor, para dar coragem e ânimo, Senhor. Faça dela profeta para nós agora, Senhor. Vem, Senhor. Vem poderosamente, Senhor. Dá unção nova a ela agora, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra, Senhor, a Tua graça. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre ela. Sopra as palavras certas, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Pedimos também, mãe, a Tua intercessão. Mãe de Pentecostes. Vem, mãezinha, em nosso auxílio. Vem em auxílio da minha irmã agora, mãezinha. Passa na frente, mãezinha. Cobra ela com o Teu manto sagrado, mãezinha. Vem, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Maria, passa na frente. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o Teu grande amor, que tudo podes curar. Boa noite, amados irmãos e irmãs. A paz de Cristo e o amor da Virgem Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Amados, é com uma alegria nessa noite que voltamos a nos reunir com a nossa live. Apesar em meio a tanta dor que estamos vivendo neste momento. Apesar de que no momento que nós nos encontramos vivendo em situações delicadas. Mas o Senhor, Ele está conosco. Ele vem nos aliviar. Ele vem nos conduzir, nos levar a orar. Nos dar força para manter de pé. Por este momento que nós estamos vivendo. Eu me chamo Inês Regina. Sou serva coordenadora do grupo de oração Reencontro com Cristo. Piripá, Diocese de Caetité, Bahia. Amados, nessa noite, eu não vim menos desanimada do que das outras vezes que eu sou mais animada. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma em meio a tanto sofrimento, a tanta dor. Eu não sou indiferente ao sofrimento em que você está vivendo. Eu também estou passando por situações difíceis, principalmente no dia de hoje. Mas eu estou aqui para servir porque o Senhor me chamou. E eis que eu disse para Ele, eu estou aqui, Senhor. Então eu vim aqui nessa noite servir. Dizendo sim ao chamado do Senhor. Não importa como se encontra neste momento o meu coração deslacerado, como encontra você na sua casa. Mas Deus está comigo, Deus está contigo. E Deus vai agir poderosamente na nossa vida nessa noite. Nós temos tamanha certeza disso. É a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Atos 16, 25 ao 29. Essa poderosa palavra vem nos dar essa certeza. E para começarmos o nosso momento dessa noite, eu convido você a orar assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da melissa celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. E assim já pedindo a intercessão de São Miguel, para que neste momento ele possa acampar sobre cada casa, sobre cada coração nessa noite. Quando a gente preparava o encontro dessa noite, o Senhor já revelava como cada um de vocês se encontrava na sua casa. O Senhor, Ele nos dava que havia pessoas como rosas brancas e rosas vermelhas, murchas, quase morrendo,
Eu sei que você que está na sua casa, tem pessoas que se encontram assim. Outra pessoa se encontra como um dia nublado, escuro, sombrio. Há pessoas com o coração assim nessa noite. E não é só aí, aqui conosco também nós temos pessoas assim. O Senhor, Ele nos dava mais, principalmente jovens, que anda bebendo, aceitando água, de qualquer lugar que venha. Qualquer água que se dê, aceita. Está cheio de pessoas aí do outro lado, aqui conosco, morrendo de sede, mas que se embebedam em bebidas, em farras, curtições, prostituição, regues e muito mais. Mas sabe qual é a sede que Jesus Cristo quer saciar a você e a mim nessa noite? A sede de justiça, a sede de um Cristo que vive conosco e que nos mantém de pé. E que tem muitas pessoas que se mantêm deitados, fadigados e que se entregam a uma vida de desespero, tirando a sua própria vida, matando outras pessoas em palavras, em gestos, se humilhando os outros, endeusando pessoas e governantes, se esquecendo que a única pessoa que deve ser endeusada é o próprio Deus. Somente Deus, homem nenhum. O dinheiro que você ganha em 4 anos por causa de um emprego não merece que você endeuse homem nenhum. Sabe por quê? 4 anos passa e depois vem um desespero à sua porta de novo assolando. E durante esses 4 anos você também vai sofrer, porque você deixou de endeusar o próprio Deus e endeusou homens de carne e osso, pecador miserável. Eis que aqui sobre a frente de vocês não está pregando uma santa, está pregando uma pecadora como qualquer uma outra. Mas eis que sobre mim neste momento, eu não falo por mim, eu falo sobre a ação do Espírito Santo. Porque se me tirar o Espírito Santo agora, eu não falo mais nada. Eu fecho a minha boca e simplesmente eu vou sentar, porque eu não falo nada por mim. Amados, o nosso sofrimento, ele é tamanho, é desumano. Mas sabe por quê? Porque depende de nossa escolha. Somente de nossa escolha. Como assim, Regina? Você que está sofrendo agora, desliga 1 minuto do seu sofrimento, de tudo que você está sofrendo, do que a sua família está sofrendo agora, do que os seus filhos estão sofrendo agora. Pare de pensar por 1 minuto pelo que você está sofrendo. E nós vamos ver na palavra, o que eu estou falando com você. Porque assim vai nos dizer o tema. Canta para nós, Jamile, o tema dessa noite. Vocês vão entendendo o próprio tema, o que eu estou dizendo. Senhor, preciso te dizer, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Mais uma vez. Presta bem atenção nesse tema. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Esse é o nosso troféu, o céu. Esse é o nosso tema. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Agora, por que, Regina, é uma escolha? Vamos então para a palavra. A palavra vai nos dizer assim, em Atos 16, 25. Pela meia-noite,
Paulo e Silas, em oração, cantava os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces dos cárceres. Imediatamente, abriram-se todas as portas e os agrilhões de todos, soltando-se. Acordando-o e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada e queria matar-se. Pensava que os presos tiveram fugido. Porém, Paulo, com voz forte, gritou: não faça mal algum, pois estão todos aqui. De repente, o carcereiro pediu uma luz, entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e de Silas. O que essa palavra vem nos dizer sobre sofrimento? Quando eu peço você, tira um minuto dos pensamentos dos seus sofrimentos, vamos conhecer um pouco desse sofrimento de Paulo nessa palavra. Qual é o sofrimento que Paulo e Silas estão sofrendo nessa palavra? Paulo, ele era uma pessoa que ele vivia no mundo. Ele então teve um encontro com Cristo, mudou de vida. E a partir de então ele começou a ser missionário, a viver para Cristo e morrer para o mundo. Ele começou então a viver de missões, indo de um lugar para o outro. Quando Paulo e Silas chegam neste local, é a sua segunda missão. E ali então ele se encontrava naquela cidade pregando a palavra do Senhor. E ali então aparece uma escrava que começa a dizer que ele é o Filho de Deus, que eles é profetas enviado que está ali para pregar a salvação. Só que aquela mulher, por mais que ela via dizer que aqueles homens eram de Deus, ela não era de Deus. Ela não estava ali sobre a mão de Deus. Ela estava endemoniada, a envio de Satanás. Mas ela estava dizendo uma coisa boa. Ela dizia na palavra: ouçam o que esses profetas estão dizendo. Eles vieram pregar para vocês que Deus é o Salvador, que Deus é o único caminho. Então, quando essa mulher está ali pregando dessa forma, não foi uma vez só, mas 2 vezes, foram várias vezes que essa mulher gritava aos 4 ventos isso. Paulo então se irrita, porque ele sabe que não vem de Deus aquelas palavras. Então ele grita para aquela mulher: cala-te, Satanás, e em nome de Jesus, saia deste corpo. Aquela mulher, por que ela era escrava? Não é porque ela era negra, não era outra coisa. É porque ela era possuída por Satanás e ela tinha nela o espírito de Pitão. Espírito de Pitão que fazia adivinhações. Então ela dava para os seus donos dinheiro. Então os seus donos mantinham ela como escrava. Quando Paulo se dirigiu a ela, que expulsou dela aquele demônio que se encontrava nela, de imediato os seus donos enlouqueceram de raiva. Surtaram, porque aquela mulher deixou de dar para eles dinheiro, no qual as pessoas procuravam sobre adivinhações. Então, em meio a isso, furiosos, os donos pediu que prendessem Paulo e Silas. De imediato, pegue estes homens e açoite eles e coloque em cárceres. Quer dizer, havia naquele local, naquela época, um certo tipo de prisão, que era a prisão mais simples em cima, e havia uma prisão mais bem fechada, mais bem capacitada embaixo para colocar os bandidos mais perigosos da época. Então ali eles pediram que fizessem isso com Paulo e Silas. Levaram Paulo e Silas, açoitaram com varas, sem roupas, arrastaram eles pelo chão. Ali os calcanhares deles já nem tinha mais pele, só de tanto puxar, já arrancou tudo. Olha que sofrimento. Preso por injusta causa, açoitado, apanhado, e você ainda vai ser levado para uma cadeia onde só tem bandidos da pesada.
Então ali, ao colocar Paulo e Silas naquele local, ainda tem mais uma ordem. Que amarrassem as mãos deles, acorrentados, e os seus pés, para que não corresse o risco deles saírem daquelas cadeias e fugissem daquela noite. Então eles estavam bem trancados, bem trancafiados, para não fugir dali. Sofrimento, né? Então ali diante daquele sofrimento de Paulo, preso por injusta causa, trancado, trancafiado, eles estavam com frio, com fome e com sede. Tudo junto num lugar só. Ô Regina, realmente eles estão sofrendo muito. Eu também se encontro neste momento com sofrimento. É diferente do deles, porém é sofrimento. E o que tem a ver a escolha nessa questão de Paulo e Silas? A escolha está: viver em Cristo ou viver sem Cristo. Sofrer em Cristo ou sofrer sem Cristo. A escolha é nossa. A escolha é somente nossa. Por que somente nossa? A palavra vai dizer claramente que ali por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento que eles estavam, eles decidem louvar e cantar hinos a Deus, louvando ao Senhor. Qual poderia ter sido a escolha de Paulo? Ai, meu Deus do céu, mais uma prisão, porque já era a segunda, mais uma prisão. Ai, eu não aguento mais isso, eu não aguento passar mais por esse sofrimento, mais um sofrimento, mais uma coisa. Aí começaria as murmurações, começaria mais sofrimento de Silas e Paulo naquela noite. Eles começariam mais uma vez a murmurar-se, a reclamar do que eles estavam vivendo. Ninguém sofre mais do que eu. Para que Deus me chamou para servir na missão, se me chamou para sofrer tanto? Para sofrer a ponto de apanhar, por uma coisa que eu não fiz, por uma coisa que eu não tenho nada a ver. Simplesmente eu fui preso por fazer a vontade de Deus. Como é que eu estou fazendo a vontade de Deus e eu sou lançada em uma cadeia? Nossa, eles escolheram a melhor parte, como Maria e Marta. Senhor, Senhor, eu estou aqui desesperada, fazendo tudo sozinha, e Maria está aí sentada. Acalma-se, Marta. Maria escolheu a melhor parte, foi ficar ao meu lado. E ali então, em meio a tanto sofrimento de Paulo e Silas, eles decidem orar. Eles decidem engrandecer o nome do Senhor. Eles começam a louvar. E ali, ao ir louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que eles, apesar de estar sofrendo, que eles não são dignos de sofrer pela palavra do Senhor. Glória a Deus que eu posso sofrer pela palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o troféu, a vitória maior que um cristão deve ter é o céu. Feliz daqueles que sofrerem aqui na terra pela palavra do Senhor, por estar pregando com justiça, porque esses verão a face de Deus. Esses serão glorificados no reino, ganharão céus. Mas quantos de nós preferimos a murmuração, reclamar dos nossas dificuldades, nos trancar e viver em meio a sofrimentos, ao invés de louvar e engrandecer a Deus? Deus, ele poderia ter feito com Paulo e Silas uma coisa mais simples. Ele poderia ter vindo, soltado Paulo e Silas da cadeia, simplesmente como ele já fez, que ele enviou os anjos para soltar outros da cadeia. Mas ele não fez isso. Então, sobre aquele local, já era costume ter terremotos. Mas Deus aproveitou desse fenômeno natural que já acontece naquele local e fez estremecer um grande terremoto naquele dia, onde todas as portas foram abertas, todas as correntes foram aquebrantadas. E todos eles, os bandidos que segundo aquela ala eram os piores, se encontravam trêmulos e felizes. Todos eles se reuniram num lugar só,
Porque eles foram tocados pelos louvores de Paulo e Silas em meio ao sofrimento. Ao invés de gemer dores e chorar lágrimas, eles choraram lágrimas de felicidades e louvaram a Deus pelo que se passava com eles. Então ali, naquele momento de sofrimento, o soldado se encontrava dormindo. E naquele momento que a oração aconteceu, que Deus agiu, que Deus enviou o Espírito Santo sobre aquele local, e que aquele local foi tomado pelo poder do Espírito Santo, ele acorda, como estava tudo aberto, ele se desespera. Aquele soldado se desespera. Por que ele se desesperou? Porque ele sabia, era ordem, que se um sequer dos bandidos sumissem do cárcere, ele seria morto no lugar da vida de qualquer um daqueles. Então, naquele momento, ele desesperou, porque viu tudo aberto, ele se preparou. Ele arrancou a sua espada e se preparou para se matar, porque ele sabia que não tinha mais jeito, não tinha volta. E ao perceber isso, Paulo grita em voz forte: não faça nada, não tenha medo, nós estamos todos aqui. Ele corre então, pede uma luz, ele leva a luz e chega sobre o cálice e vê que todos os presos estavam lá. O que ele faz? Ele se lança aos pés de Paulo e Silas. E ali naquele momento, ele é tocado. Ele é embriagado pelo poder do Espírito Santo, que ele também tocou sobre ele. Porque quando nós encontramos na dor, no sofrimento, e que ao invés de murmurarmos, ou de apegarmos os sofrimentos, ou quando nós viemos de um seio de uma família errada, que decidimos fazer a coisa ao contrário, a coisa certa, indiferente de dor, o Senhor vai nos engrandecer, vai estar conosco. Mas, vou dizer mais uma para vocês: este terremoto que aconteceu não veio em momento algum tirar de Silas e Paulo o sofrimento. Não veio. Até porque o Senhor usou esse momento glorioso. Eles foram libertos da cadeia no outro dia. Eles foram para continuar as suas missões. Eles foram libertados da prisão. Eles foram libertados pelo Senhor. Dessa forma, através desse terremoto que aconteceu. Mas através desse terremoto, dessa oração que aconteceu, muitos se converteram. Muitos que não estavam com eles lá dentro, que estavam toda à sua volta, todos se converteram. Todos se vão converter, vão dizer a palavra. Só que, quando Paulo e Silas, eles oram, quando Deus age poderosamente naquele local, quando Deus vem suprir tudo que está acontecendo, Deus não vem tirar de Paulo e Silas a dor e nem o sofrimento porque aconteceu aquilo. Não, Paulo e Silas, a partir de hoje você não vai ter mais sofrimento. Não. O Senhor não vem dizer isso para você nessa noite. Que se você escolher por Cristo, se você escolher pela oração, pela vida de oração, por uma vida sagrada a Cristo, não quer dizer que você não terá cruzes. O Senhor não vem garantir isso. É tanto que essa não foi nem a primeira e nem a última prisão deles. Foram as primeiras de muitas, no qual a última, eles não saíram de lá vivos. Lá eles foram mortos. Uma dessas prisões. Não quer dizer que se você optar em orar, em viver em graça, você não vai ter sofrimento. Você vai ter sim. Você vai ter sim. Mas há uma diferença. Você sofrer com Cristo e você sofrer sem Cristo. Porque quando você sofre com Cristo, você tem forças para lutar. Você tem forças para orar. Quantas vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: vocês parecem que nem tem sofrimento. Vocês não sofrem, vocês não passam por momentos difíceis. A gente passa sim. Nós também sofremos, nós também choramos, nós também sofremos muito. Mas sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É saber que nós não estamos sozinhos. Que temos um Deus que está conosco e que nos honra. E que se você estiver em meio à oração, o Senhor vai tocar em você e toda a sua casa. Antes do corona atacar, nós tivemos um encontro pessoal para nós mesmos lá no Sobrado,
onde estávamos reunidos todos os servos na parte de baixo. Ali nós se encontrávamos em um momento de oração muito bonito. E o momento de oração, ele não ia para frente. Depois de muita persistência, vamos, gente, vamos nos entregar, vamos nos orar, vamos esquecer um pouco dos nossos sofrimentos, dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, vamos entregar para Cristo. Vamos viver Cristo agora. Depois deste momento, que todos se entregaram à oração. A oração foi de um poder tamanho, que da mesma forma que aconteceu com Paulo e Silas, não aconteceu um terremoto sobre o sobrado. Mas naquele dia no sobrado, tiveram pessoas que foram tocadas do outro lado do muro do sobrado. Pessoas que da mesma intensidade que nós estávamos tremendo pelo Espírito Santo, foi tremida, estremecida lá de fora. E voltou para a sua casa de uma forma diferenciada, que ficou uma semana sobre a ação do Espírito Santo. Essa pessoa, ela não se encontrava dentro do sobrado. Ela se encontrava por fora do sobrado. Ela foi impactada com a oração que nós orávamos lá dentro. E essa oração a fortaleceu. Da mesma forma que ela se manteve naquele dia, por uma semana, ela ainda mantinha a mesma extremidade do Espírito Santo. Porque quando nós pedimos, nós clamamos, o Espírito Santo, ele vem de uma porção dobrada tamanha, que ele fica conosco, que ele nos fortalece, que ele nos dá força, nos dá ânimo, e que as pessoas que estão à nossa volta, elas também percebem essa força que nós estamos. É por isso que muitas vezes as pessoas acham que a gente não tem problema. Então é por isso, amados, que Deus essa noite, Ele vem nos fazer esse convite. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. E assim como Ele dizia, que havia pessoas como rosas vermelhas e rosas brancas, murchas, quase morrendo. Eis que derramava sobre essas rosas uma gota de sangue e a água viva do coração de Jesus, fazendo com que essas pessoas tivessem vida plena, voltassem a viver. Eis que pessoas que estavam com o coração como nuvens, escura em dias nublados. Mas eis que o Senhor enviava o sol e tudo se clareava. Eis pessoas que se encontram conosco também, bebendo de águas que não são a água da vida eterna. Mas eis que o Senhor te oferece a água pura, uma água eficaz, que jorra do peito aberto de Cristo. A água que nos lava e que nos purifica. E é por isso que nessa noite o Senhor vem nos convidar, para que nós possamos agora, assim como Paulo e Silas naquele local, vamos agora ficar de pé. Não importa se você está deitado, se você está sentado, não importa o que você está fazendo agora, fique de pé. Se abandone, se entregue. Peça a Deus agora sobre a sua vida esse Espírito fortalecedor, para te fortalecer, para te fazer com que você passe pelo sofrimento, em meio ao sofrimento, louvando a Deus e não murmurando. Escolha pela melhor parte, escolha viver para Cristo e morrer para o mundo. Escolha viver para Cristo e ganhar o céu. Escolha a melhor parte, como Maria fez. E é por isso que nós vamos iniciar agora pedindo. Vai pedindo. Vai pedindo agora, em palavras. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor envie sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor. Eis que eu encontro com o coração abalado, com o coração perturbado. Eis que eu me encontro agora, Senhor, em meio a tantas desilusões. Eis que eu me encontro assintomática com esse problema que está assolando mundialmente, Senhor. Eis que a minha família se encontra agora preocupada porque há entes meus queridos internados em meio a uma doença. Eis que eu encontro na minha casa assintomático, preocupados, pensando nos outros, no que pode vir a acontecer amanhã. Eis que não se tem uma expectativa, que o meu coração está assombroso, eu estou amedrontado. Vai pedindo, vem Espírito Santo sobre mim agora, me dá força, força de Pentecostes, como tu viestes para tirar dos corações daqueles apóstolos que se encontravam amedrontados. Fortalece-me, Senhor, agora.
Senhor, eu não tenho palavras para orar, eu não sei orar. Então apenas peça, vem Espírito Santo de Deus, vem Paráclito, vem advogado, vem intercessor, interceder junto a mim agora. Vem Espírito Santo para que eu possa escolher a melhor parte. Viver para Cristo. Vai pedindo com as suas palavras. Não se preocupe com que palavra você deve orar. Se você não tem palavras, se você não sabe orar, apenas clame: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim agora. Vem vento impetuoso, vem tocar a minha família. Vem tocar agora sobre todos os jovens que se encontram em meio a desesperos. Vem, Senhor Jesus Cristo, com o teu Espírito poderoso sobre nossas famílias, sobre os casais, sobre tudo que nós vivemos no dia de hoje, sobre as murmurações que nós estamos murmurando hoje, achando que nós sofremos mais do que os outros, achando que a nossa vida é menos do que a outra. Vai orando, não pare de orar, não cesse a sua oração. Vai entregando ao Senhor com as tuas palavras. Vai pedindo Ele. Quando você não mais conseguir orar, porque as suas palavras já faltam, murmure no Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa orar em você. Porque muitas vezes, como nós não temos mais palavras para orar, muitas vezes como nós nos encontramos tão feridos, tão magoados, tão machucados, em meio a tantas desilusões, que nós olhamos para a direita e para a esquerda, nós não vimos solução. Então, Senhor, eu te peço, vem tocar em mim, Senhor. Vem curar o meu coração, Senhor. Me ajude, Senhor, a louvar a cada dia, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que se eu não te louvar a cada dia, Senhor, eu vacilarei. Eu irei cair, Senhor. E eu quero ter uma meta, Senhor, para que eu não possa desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Que eu permaneça o meu olhar fixo em Ti, que é o centro. O centro, Senhor. E por isso vamos cantar. Vamos cantar essa verdade, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Mais uma vez, olha que canção linda. Olha o que o Senhor está dizendo conosco. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar,
De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Vai pedindo, Senhor. Peça ao Senhor que você quer chegar ao céu, que você quer vencer as batalhas diárias, que você quer estar com Ele a cada dia, que não importa o que os outros pensem de você, não importa o que os outros querem de você, que você está aqui por Cristo, que você está vivendo por Cristo, que não vale a pena viver se não for por Cristo. A vida só vale a pena se estiver com Cristo. Por mais que a dor bata, por mais que a dor assola, quando estamos com Cristo, vale a pena. Cada sofrimento que nós passamos é um troféu que vai nos levar ao céu, à vitória eterna. Porque nossa missão aqui nessa vida é o céu. Deseje esse céu, vai pedindo para o Senhor. Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor. Eu não quero desviar para a direita nem para a esquerda. Eu quero estar sempre de olho reto em Ti, Senhor. Eu quero seguir os Teus caminhos, Senhor. Eu quero ser inteiramente Tua, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Proclama, vai pedindo ao Senhor. Senhor, me ajude, Senhor, a lutar nas batalhas difíceis da vida, Senhor. Porque não me adianta riqueza, Senhor. Não me adianta, Senhor, méritos de nada se eu não tiver a Ti, Senhor. Não serve de nada, Senhor. Não adianta eu ter casa boa, carro bom, roupas boas, o melhor emprego, se eu não tiver o céu. Pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Não podemos parar nunca. Triunfarei sobre o mal. Nós temos que triunfar sobre o mal. Ele não pode ser maior na nossa vida. Não há outra questão. A cada luta é um troféu a mais adquirido. São experiências, são riquezas acumuladas nos céus. E cantemos. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. A cada luta é um troféu a mais. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Há uma história que diz assim: um jovem de aproximadamente 1,5 metros, ele conheceu e vivia no meio de uma moça que tinha mais ou menos 2,5 metros. Ela era muito mais alta do que ele. Ele vivia ao seu redor. Eles eram usuários de drogas. Eles eram pessoas que viviam a vida desregrada. E ele olhava para aquela moça e via nela uma beleza extrema. Ele não conseguia tirar os seus olhos. Ele apaixonado por aquela moça. Ele enlouquecia na sua vida. E por diversas vezes na sua vida, ele ensaiava em se declarar para aquela moça, mas ele não conseguia se declarar para ela. E com o passar do tempo, ele tomou coragem e falou assim: hoje eu vou me declarar para ela. Ele foi no quarto, pegou um salto de aproximadamente 15 centímetros, subiu nesse salto e chegou próximo dela e falou assim: ei, eu preciso falar contigo. Quando se aproximou dela e falou assim: olha,
Há muito tempo eu venho tomando coragem para te dizer o que eu vou te dizer agora. Mas não é fácil. Eu queria dizer para você que eu sou apaixonado por você. E que há muito tempo eu fico procurando como te falar isso, porque eu não estou à sua altura. Eu sou pequeno demais para chegar até você. E eu já estou preocupado em você dizer assim para mim: você não percebe que que eu sou muita areia para o seu fusquinha? Então eu já ficava preocupado com essa palavra que você iria me dizer. Então eu procurei diversas vezes, ensaiei, fui à frente do espelho, me arrumava, mas eu nunca tive coragem. E hoje eu tive. Eu queria pedir para você, pelo menos, não me xingar na sua resposta. Depois de ele falar tudo aquilo, ela virou para ele e disse assim: desça e apareça. Tira o salto e pisa no chão e apareça. Eu também sou apaixonada por você. E estava louca, querendo saber qual era o dia que você ia chegar em mim e se declarar para mim. Porque eu também sabia que você era apaixonado por mim. Moral dessa história: Jesus é apaixonado por você. E Ele vive louco, esperando a hora que você desça do salto e se declare para Ele. Porque nós podemos viver nessa vida para tudo, podemos ter tudo. Mas se o nosso objetivo não for viver, para mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Essa é a nossa missão, chegar ao céu. Somente o céu, somente o céu. Se os nossos caminhos estão levando a lados contrários, se nossas decisões estão sendo ao contrárias, vamos descer do salto e decidir viver para Cristo e morrer para o mundo. Acumular troféus nessa vida, para merecermos a coroa da vida eterna. Amém? Eu te convido agora a louvar a Deus, a agradecer a Deus por Ele ser um Deus tão grandioso, um Deus tão maravilhoso, um Deus fiel que cuida de nós. Um Deus que Ele faz com que paredes estremeçam para que compreendamos que a nossa dor não é maior do que as dos outros. E que não importa o que tenhamos, a maior riqueza que nós podemos ter é o céu. É estarmos sempre em caminhos retos, estarmos sempre com Ele, não vacilarmos, não andarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.